Então, bem, essa animação aqui que eu preparei é para a gente poder visualizar melhor é, as funções seno e cosseno, tá? É, num círculo trigonométrico, tá? Então, bem, aqui a gente tem um ângulo, certo? Então, inicialmente a gente tem aqui uma circunferência, tá? Circunferência. Ela tem raio 1, tá? Uma circunferência de raio 1, ok? Essa medida aqui é 1. Daí, a partir do momento que a gente toma esse ângulo aqui no caso é o ângulo alfa, que está feito igual a 50, tá? Então, ângulo alfa igual a 50. Olhe que aqui não está em radianos, tá? Então, essas contas não estão em radianos. Então, bem, o que a gente faz? Então, tem esse ângulo, a gente determina, né? Dado aqui o ângulo, a gente determina aqui o raio com este ângulo, tá? E aí a gente tem esse ponto aqui sobre a circunferência, ok? Então, desse ponto a gente pode traçar, né, a projeção sobre o eixo x e sobre o eixo y, tá? Então, quando eu pego esse ponto e projeto aqui no eixo x, eu tenho esse segmento aqui em azul, certo? Então, o tamanho, né, a medida desse segmento aqui em azul é justamente o valor do cosseno de alfa. Então, nesse caso aqui, o cosseno de 50, né, é 0,64, tá? Quando eu pego a projeção desse meu ponto aqui no eixo y, né? Então eu obtenho esse segmento aqui em vermelho, tá? E a medida desse meu segmento em vermelho, ele é justamente o valor do seno do alfa, seno desse ângulo aqui. Então, neste caso, a gente tem que o seno de 50, né, que é o ângulo em questão, é 0,77, tá? Bem, então eu vou zerar esse ângulo aqui, tá? E aí a gente vai poder acompanhar. Então, de início, ó, quando o ângulo é zero, o cosseno é 1 e o seno é zero, tá? E aí a gente vai aumentar os valores, ó. E você pode acompanhar os valores dos... Eu estou alterando aqui o valor de alfa, né, o ângulo, e aí você acompanha as alterações dos valores do cosseno e do seno, tá? Então aqui, por exemplo, 90 graus, né? 90 graus eu tenho aqui o ângulo reto. Neste ponto você observa o seno é 1, né? Que é justamente você tem a projeção como sendo todo este valor em vermelho, que é o raio, que é 1, né? E quando você projeta o ponto está aqui, né? Quando você projeta no eixo x, né? Você obtém só o ponto, ou seja, o tamanho do segmento é zero, o cosseno é zero, tá? Então, aqui, ó, você consegue observar, tá, ó, a variação. Então, de início, quando o ângulo é zero, né, o cosseno é 1 e ele vem diminuindo, tá? Ó, ele vem diminuindo, ok? Quando o ângulo chega a 90, né, o cosseno ele passa a tomar valores. Aqui não está mostrando, infelizmente, mas os valores são negativos, tá? Os valores passam a ser negativos. Então, temos só esse detalhe nessa animação aqui a destacar, tá? Então, o cosseno aqui, né, é negativo. Porque aqui eu tenho esse segmento já para o lado esquerdo, ok? É valor negativo. Então, o cosseno aqui de 104, no caso, seria menos 0,24, tá? Então, fazendo essa consideração, ok? E aí, aqui, os valores ainda continuam negativos, né, do cosseno, ok? E quando ele passa ali de 270, ele retorna a valores positivos, pequenos, e vai aumentando, tá? E aí o ângulo de 360, o cosseno volta a valer 1, tá? E aí você pode analisar aqui também o comportamento do seno, né? O seno ele começa em zero,
tá? E ele vai aumentando, tá? Ele vai aumentando, ó, até quando eu chego em 90, que dá 1. A partir daí, ele vai começar a diminuir, certo? Ele vai começar a diminuir e ele zera novamente quando o ângulo chega em 180. E aí, não vai aparecer, mas ele vai começar a ser negativo, né? Porque ele começa a estar na parte de baixo aqui do eixo X. Então ele começa a valores negativos, tá? Aí não mostra, mas valores são negativos, ok? E aí ele daria menos 1 quando o ângulo é 270, tá? E aí ele vem, né? Ele começa a diminuir aqui, né? E aí ele vai chegar a zerar novamente, tá? Ele vai chegar a zerar novamente no 360, ok? Então espero que tenha ajudado aí na visualização.